Música Impossível. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Música Depende de Você. Já
Já é tempo. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. E assim destino nosso amor. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a Música Prece 3. Hoje sinto em meu despertar alegria
ser feliz. Pai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Pai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Olá, caros irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itaberaí. Bem, hoje nós temos o nosso irmão Djalma Freitas, que é do Centro Espírita Regeneração, da cidade de Goiânia, trazendo o seguinte estudo para nós: retorno da vida corporal à vida espiritual, tá? Então, antes de mais nada, a gente vai fazer a nossa prece e logo em seguida a gente passa a palavra para o nosso irmão Djalma Freitas. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Santíssima, nossos mentores de luz, agradecendo por mais essa oportunidade bendita, essa oportunidade de aprendizagem, de bênção. Que esteja conosco, Senhor, abençoando todos nós, todas as famílias, todos os nossos irmãos, principalmente aqueles mais necessitados. E para dar início ao nosso tratamento de hoje, vamos rezar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que tem nos ofendido. Não nos deixei cair em tentação, e nos livrai de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, vamos para o nosso estudo da noite então. Retorno da vida corporal à vida espiritual. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre um tema que está lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que diz retorno da vida corporal e a vida espírita. Nós vamos falar um pouco sobre as questões 149 a 153. Mas antes, porém, eu queria trazer aqui para vocês um pequeno trecho do livro Céu e Inferno sobre o passamento. É um assunto do retorno que a gente vai falar sobre a morte, um assunto que poucos de nós pouco gostamos de tratar, espíritas ou não espíritas, né? Porque ela nos remete a uma separação, a um distanciamento, até por mais conhecimento que nós temos da doutrina espírita, a gente tem uma certa dificuldade, ou evita falar. Temos conhecimento, sabemos da vida futura,
mas evitamos falar. Então ela diz assim, a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem dessa vida para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Esse aí, dando uma paradinha, essa é a grande interrogação. O que acontece depois da morte? Ao desligamento do corpo físico? Qual é a dúvida que permanece em nós? O temor, a dificuldade do dia a dia, a dificuldade do dia a dia desse mundo espiritual. Por mais que estamos encarnando e reencarnando há séculos, há milênios, dentro dessa personalidade formada atual, a gente tem essa dificuldade de entendimento. Porque sabemos que o espírito é individual. E aí nós vamos falar um pouco isso ali na frente. Sofremos ou não nessa passagem? Vamos partir dessa para uma melhor? Isso é um comentário meu. Ou para uma pior? Vai depender de cada um de nós, dos nossos procedimentos, dos nossos dias, dos nossos pensamentos, de como estamos levando a nossa vida. Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo. Toda e qualquer viagem a gente pode falar não a ela, menos essa do passamento. Ricos, pobres, devem todos fazê-la. E por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-las. Pois bem, meus amigos, aí está uma reflexão para nós sobre o que nós vamos falar, a alma após a morte. Então vamos iniciar pela pergunta 149, em que ela nos faz o seguinte questionamento. Só um minutinho. Vamos lá. Em que se torna a alma no instante da morte? A pergunta que Kardec faz aos espíritos. O que a alma vai virar? Resposta dos espíritos. Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Ora, irmãos, irmãs, companheiros, companheiras, a alma nada mais é que o espírito encarnado. Ao desencarnarmos, essa alma torna-se espírito, volta ao mundo espiritual. Mundo esse também sem material. Tem uma parte de matéria ainda que não é perceptível aos nossos olhos. Somos espíritos encarnados nesse corpo físico para cumprir jornadas, para cumprir resoluções, para cumprir um resgate, para cumprir missões, a qual foi atribuída a nós, não por fulano, por ciclano, por beltrano, mas a nós mesmos e a nossa consciência. Por isso, quando Kardec pergunta essa pergunta que todos afligiam, quando ele fez essa pergunta, o que torna, o que vira? Por que tanto temos medo da morte? Então, Kardec, os espíritos respondem, tornam-se espíritos. O que sempre fomos e o que sempre seremos. Se não vejamos, uma das maiores confirmações está na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Veja bem, meus companheiros, nós não estamos aqui dentro da doutrina propriamente dita, mas estamos na Bíblia, no Torá, no Velho Testamento, em que lá na frente, mais tarde, Jesus, através da mensagem de João, vai reafirmar isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, está assim: Deus criou o homem à sua imagem. Mas vamos voltar no 26. Deus disse,
façamos o homem à nossa imagem. E Deus viu que isto era... Deus disse, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, porém não identidade. E que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todas as espécies e répteis que rastejam sobre a terra. Domínio por quê? Porque o homem, dentro dessa evolução, já adquiriu, através ali dos reinos mineral, do átomo, pergunta 540, vamos lá no livro dos Espíritos, a resposta, do átomo ao arcanjo, que um dia começou por ser átomo. Então, quando Deus, aqui na Gênesis, disse que ele dominará sobre isso, é porque esse espírito formado já vai estar exercendo forças através de campos conscienciais sobre os reinos inferiores. Ele já adquiriu nisso aí uma evolução, porque todos nós sabemos, e está lá depois da morte de Leon Denis, Kardec, que é do átomo, do mineral, do vegetal, do animal, do hominal, do anjo, do arcanjo, aonde é o nosso fim, para espíritos perfeitos. Ok? Então vamos lá. Então nisso aí a gente já vê que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. E que imagem é essa de Deus? É aquele Deus antropomórfico, aquele Deus sentado no trono, que a gente, na nossa infância espiritual, na nossa infância de consciência, formamos esse Deus, esse ser superior, numa forma antropomórfica. Segue no versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Então Deus fez o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele criou. Homem e mulher ele criou. Companheiros, percebamos aqui, Deus criou o homem à sua imagem. Fechou. Então nós somos a imagem de Deus. Nós somos a criação de Deus. E Deus, se Deus é, e a gente sabe, amor, e dele não sai nada corrompido ou nada apodrecido, que só tem amor e perfeição, e se ele criou a sua imagem, nós somos então filhos do amor. Se lá atrás, no momento nosso, por liberdade que Deus nos deu, e só quem ama dá a liberdade, podemos escolher o caminho que escolhemos e estamos nele até hoje. Mas para reforçar isso aí, quando Moisés escreveu lá atrás, 4.000 anos, 5.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, essa mensagem que a gente sabe que foi mediúnica, Jesus veio como segunda revelação. Primeira revelação, Moisés, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A segunda revelação vem e diz, João capítulo 4, versículos 24. Mas eu vou ler o 23 para contextualizar essa resposta, essa confirmação dentro da segunda revelação, que é Jesus Cristo. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Versículo 24, para fechar tudo. Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Olha aí. Moisés, Deus criou o homem à sua imagem. Primeira revelação. Jesus, a segunda revelação. Deus é espírito. Os seus adoradores deverão adorá-lo em espírito e verdade. Compreende, pessoal? Então, quando nos diz, Kardec faz essa pergunta, o que se torna a alma no instante da morte e os espíritos, já na terceira revelação, vem e responde tacitamente, ele volta a ser espírito.
Percebe? E aí depois, dentro das perguntas subsequentes, vai esclarecendo. Então a primeira revelação diz que Deus criou o homem à sua imagem. A segunda revelação diz que esse Deus é espírito. Então nós somos espíritos. Se ele criou a sua imagem, ele criou e ele é espírito. Ele criou então espíritos. E enquanto então estamos reencarnados, nossos espíritos encarnados, nós denominamos alma. E ao desencarnarmos, ao retornarmos, ao largar esse corpo, despojando esse corpo, nós nos tornamos então espíritos. E já na pergunta 150, após a morte a alma conserva a sua individualidade. E aí chegamos a um ponto. A cada reencarnação nós formamos uma personalidade. A personalidade se esvai, forma-se um somatório, em outras tantas. Ao desencarnarmos, nós perdemos aquela personalidade, porém não perdemos a nossa individualidade. Individualidade essa acrescida por tudo aquilo que vivemos e vivenciamos no mundo dos espíritos. Portanto, esse medo, como diz o próprio Kardec no Céu e Inferno, há muita gente que não teme a morte em si, mas o momento da transição, sofremos ou não, por isso se inquietam com razão. Por que nós nos inquietamos, pessoal? Nós nos inquietamos porque, inconsciente ou não, nós temos uma certa noção do que pode acontecer conosco depois da morte. A terceira revelação vem nos mostrar isso, vem nos trazer isso. A vida sucessiva, a vida após a morte, o mundo espiritual, a vida continua. Mas ela vai continuar como? Conforme tenhamos bem ou mal vividos. Aí vai de cada ser. Por isso que esse certo temor que o espírito, a alma tem, ao desencarne, é porque vamos bater de frente conosco mesmo. Por isso que quando os espíritos perguntam qual é o modelo a ser seguido, Kardec pergunta e os espíritos respondem: Jesus Cristo é o vosso modelo. Porque ele, enquanto na Terra, vem mostrar, segundo revelação, qual seria o processo nosso, a partir dali dentro da nossa evolução, a seguir. Ele veio trazer a noção de sentimentos. Ele veio trazer a noção de responsabilidade. E são tantos seus exemplos, a gente pode voltar lá no Evangelho, quando da mulher adúltera que queriam apedrejar, a gente sabe muito bem dessa história, e que quando ele diz disseram que ela foi pega em adultério, e que Moisés, a primeira revelação, Moisés mandava apedrejá-la, e Jesus, na segunda revelação, olha que maravilha, olha que coisa magnífica, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Como Jesus conhecia a nossa formação moral. Vem a terceira revelação e vem mostrar para nós o que é esse pecado. O que provoca esse pecado? Nada mais é que os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, pessoal, eles... É uma frasezinha bem fácil da gente não esquecer, porque os nossos pensamentos, eles criam hábitos. Não é verdade? Os nossos pensamentos criam ações. Então foi por isso que Moisés, dizendo que Deus é Espírito, e Jesus dizendo que amareis o Senhor, seu Deus é Espírito, porque na verdade a carne, cumprindo a sua função, ela vai voltar ao todo infinito. A matéria, as partes químicas, que nada é perdido na natureza. Então, quando Jesus vem, aí Kardec com os espíritos, na terceira revelação, vem nos alertar para que possamos ter um bom pensamento,
para que possamos ter, por exemplo, que provas podemos dar da individualidade da alma após a morte? Quais são essas provas? Os espíritos respondem a Kardec: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouvireis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Então, todo esse complexo, esses pensamentos, essa preocupação que a doutrina espírita, a terceira revelação, vem nos alertar sobre os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos, as nossas vigilâncias que dificultam a gente ter um bom ou mau pensamento. Pensamento viram ações, ações viram hábitos, hábitos viram caráter e o caráter vira o seu destino. Então, meus amigos, o destino quem traça somos nós. Por isso que a preocupação do que o Kardec coloca no céu e inferno, essa hesitação, esse certo receio do espírito ao desencarnar, o que ele vai encontrar? Porque conforme a gente vai vivendo com boas ações, com boas atitudes, voltando a buscar a melhorar os nossos pensamentos, a transformar aqueles pensamentos atávicos nossos, que ainda há conteúdos dentro de nós, em transformá-lo em ações positivas e boas, lógico que o nosso desligamento provavelmente será mais suave, menos preocupante, menos inquietante. Mas nós, quanto espíritos, que ainda insistimos em viver no mundo material, arraigado à matéria, arraigado ao excesso de aquisições desnecessárias, ao abuso do nosso querer egoístico, isso tudo vai formando em nós toda essa atmosfera em torno desse nosso espírito e que vai influenciar depois na nossa individualidade. Portanto, que a alma após a morte vai ser uma alma conforme cada espírito aqui, encarnado hoje, no nosso caso, e os desencarnados que estão participando aí na casa espírita, no lar de cada um de nós, vai decidir escolher para a nossa vida. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Muitos são chamados como nós, poucos são escolhidos, porque poucos são que resolvem verdadeiramente a mudar seus hábitos, a mudar seus pensamentos. É essa a grande dificuldade que todos nós temos. A Sueli Caldas Schubert tem uma frase que é muito muito interessante e apropriada para o nosso momento. Ela diz assim: é importante termos em mente que o espírito é herdeiro de si mesmo. Então, se a alma, ao desencarnar, torna espírito e nada vai mudar, e a bagagem dela, nada tão somente é as aquisições que ela teve no campo da moral, né? Se ela teve sempre trabalhando no campo da sensualidade, do sarcasmo, do roubo, da mentira, da enganação, ora, a gente sabe que no seu momento de transição, no seu retorno à pátria espiritual, nada mais vai ser do que aquilo que ela plantou. A gente não colhe melancia em árvore de caju. A gente vai colher aquilo que plantou, não é? Bem lembra Jesus, mais uma vez, nos alertando do orai e do vigiai, porque não sabemos quando o noivo iria passar. E aí, continuando, lá na 153, o Kardec pergunta: em que sentido se deve entender de vida eterna? A resposta: a vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida terrena. Isso é uma afirmação. Isso aí vem somar, completar o pensamento lá da primeira e da segunda revelação e da terceira revelação. Por isso que Jesus, quando crucificado ao lado dos três ladrões, o bom ladrão, se redimiu e Jesus afirmou para ele: hoje mesmo estarás comigo.
porque ele resolveu fazer uma modificação interna. Ele resolveu aceitar. Lógico que não seria transformar-se no espírito puro. Haveria, lógico, com ele outras reencarnações para ele vivenciar. Mas ele já estava apto ali a poder viver provas, missões e expiações. Assim como nós, que quando optamos por fazer essa mudança, por fazer essas modificações em nossa vida, nós já estamos aptos também a estar junto com o Senhor, junto com Jesus Cristo. Isso tudo nos remete a um outro assunto, que é a crise da morte, tão bem relatada ali por Bozano. Então, uma vez eu vi, pessoal, uma distinção, estava numa palestra, época de finados, inclusive nós estamos aí alguns dias anterior de finados, e eu vi uma palestra de um padre, de um pastor e um espírita, cada um falando sobre como é que seria a morte, como é que seria morrer. E a frase que mais me chamou a atenção foi do padre: se você quer morrer bem, viva bem. E se a gente for pegar esse trecho, estender para nós, se nós quisermos morrer, e lógico, a gente sabe que essa morte é apenas o desligamento do espírito, quer dizer, o nosso espírito ter um desencarne bom, uma recepção boa no plano espiritual, nós temos que viver bem. Então a pergunta é: como estamos vivendo? Nesse momento em que estamos passando aí já para 8 meses dessa pandemia, o que nós em nossas vidas proporcionamos de bem, de consolo e de benefício aos outros? Como viver bem? Só preocupado na alimentação, no vestuário, na aquisição de bens materiais, não que isso não seja bom, mas quando estamos adquirindo, que movimento que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um movimento no campo de proporcionar realmente o bem? Então, não sabemos a hora que o noivo vai passar. A qualquer momento, todos nós podemos ter o desligamento. E isso é justiça divina. Portanto, a nossa luta é constante, é diária, com a nossa intimidade, com a nossa consciência. Então é chegado os tempos e os momentos, meus companheiros, irmãos e irmãs, da gente parar e refletir. Se eu vou ter um passamento bom, que eu tenha uma vida boa, mas uma vida limbada, uma vida pautada na busca do bom caráter, na busca de mudança dos nossos hábitos para adquirirmos um novo destino. Nunca é tarde, companheiros, para mudarmos o nosso destino. Nunca é tarde para adquirirmos outras e boas virtudes. Porém, já está passando da hora da gente deixar o homem velho, deixar o retalho velho, o pano velho, o odre velho. Já está na hora de semearmos bênçãos, de sermos semeadores de estrelas do bem. Porque nós, como eu disse lá no início, nós somos feitos da essência divina. E Deus é pureza, Deus é amor, Deus é alegria. Nós não fomos feitos para dor, para sofrimento. A dor que ora momentaneamente estamos passando, nada mais é do que a semeadura do passado. Portanto, é muito legal a gente estudar e pesquisar dentro desse capítulo 3, que é o retorno da vida corporal. Porque não sabemos o momento do nosso passamento. Concorda? E o nosso passamento está aí às nossas portas. Portanto, pensamos sempre em Jesus Cristo, pensamos sempre na nossa família, pensamos sempre no nosso
Pratiquemos, não só pensemos no nosso culto no lar e não esqueçamos que somos herdeiros de nós mesmos. Só vamos ter um momento de transição, uma boa transição, se tivermos uma boa vida, pautada na honestidade, no amor, na tolerância, na compreensão, no respeito. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite. Que Deus seja louvado. Muito bem, agora a gente passa para o tratamento espiritual, momento do tratamento espiritual, onde será feito o pedido de passe à distância e também o pedido de fluidificação das águas. Então já se acomode aí, sente de maneira confortável e logo em seguida a gente vai colocar aqui o audiovisual fazendo esse pedido de tratamento espiritual à distância. Graças a Deus, vamos iniciar com a vibração, sintonizados com Cristo, pedindo o tratamento fluídico, o amparo magnético, Senhor, para todos os nossos lares, a vibração de energias boas, de paz, de harmonia, que possamos mentalizar Jesus há 2000 anos atrás, na região simples da Galileia, juntamente com os apóstolos, pessoas reunia numa tarde onde Jesus ministrava ali as palestras, as orientações. Mestre Jesus, estamos, Senhor, sintonizados contigo, cada um de nós em nossos lares, com a leitura do Evangelho, com a orientação. Pedimos que o Senhor encaminhe para nós as bênçãos espirituais, o amparo, a fluidificação, a limpeza magnética, Senhor Jesus. Iniciamos com o passe dispersivo espiritual, pedindo aos benfeitores a limpeza espiritual em cada um de nós, fazendo a limpeza em nosso chakra, em nossos sentimentos, tirando quaisquer energias negativas, quaisquer vibrações enfermiças, fazendo a limpeza espiritual nos cômodos de nosso lar, em todos eles, fazendo a dispersão de energias enfermiças, de dores, dificuldades, melindres. Graças a Deus. Continuando com o tratamento, pedindo a reposição de energias, com os benfeitores trazendo para nós, através do passe de reposição longitudinal lento, trazendo as energias que ampara, que fortalece, que equilibra nosso sentimento. Ampara, Jesus, nossas energias, equilibre, Senhor, nossa fé, nossa esperança no caminho do bem. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, abençoe cada um de nós. Ampare, Senhor, para que possamos, nesse momento de pandemia, de muitas das vezes incertezas, nossa fé ainda pequena, Senhor, que possa infundir em nós as energias de esperança, de paz, fortaleça-nos a fé, o equilíbrio, Senhor. E agradecemos, Jesus, pedimos uma boa semana, a fluidificação em nossas águas, em todo o ambiente, seja nas jarras, nos copos, nos bebedouros, nos filtros, nas caixas de água, para que possamos fazer uso de boas energias que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos, através da tecnologia, mesmo assim sintonizados contigo, Senhor, e com os nossos irmãos, cada um em seus lares. Graças a Deus, que assim seja. Nós damos graças a Deus, nós agradecemos ao nosso irmão Djalma Freitas por ter trazido esse estudo, essa reflexão tão importante para nós. E antes de a gente fazer a nossa prece de encerramento, a gente pede a você que se inscreva aqui no canal, se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, siga a nossa página. E nós também temos o nosso perfil no Instagram, @siaciteberaí, onde nós postamos as coisas que estão acontecendo, os eventos, tá? Então siga para se manter atualizado. Nós também temos o tratamento à distância no Centro Espírita Allan Kardec. Você pode, se encontra na página do Centro Espírita Allan Kardec, no Facebook, um botão onde você pode clicar nele e direciona para o WhatsApp do Centro Espírita. Você pode fazer o agendamento para uma conversa fraterna, tá? E passar pelo tratamento espiritual da Casa Espírita. O tratamento é todo à distância, né, nesse momento de pandemia, então basta entrar lá que
pessoal vai te encaminhar para o tratamento espiritual. A gente deixa um outro aviso também. Em 2021, nós teremos a Concafras. Vai ser do dia 12 ao dia 14 de fevereiro. Esse evento ele é realizado presencialmente, mas em 2021, devido à pandemia, seguindo aí as recomendações sanitárias, nós não poderemos ter esse evento presencialmente. Então ele será realizado online. E você tem a oportunidade aí de participar desse evento da sua casa, do conforto da sua casa, pegando aí os cursos que você escolher. Para você saber mais sobre a Concafras, acesse concafras.com. Lá você tem uma página com todas as informações do evento e também você tem uma página para fazer a inscrição. Então aproveite, acesse concafras.com e já garanta aí a sua inscrição, ok? Agora a gente vai voltar com o nosso irmão Djalma para ele fazer a prece de encerramento. Muita paz a todos. Vamos fazer então a prece de encerramento, agradecendo muito, muito, muito essa oportunidade, agradecendo a Deus por nos dar esse trabalho, por nos ter dado essa doutrina maravilhosa, por nos ter dado o Evangelho de Jesus, por nos ter dado o Velho Testamento, por nos ter dado a vida. Senhor Deus do Universo, Criador dos mundos visíveis e invisíveis, muito te agradecemos pelas bênçãos e que a paz do nosso Senhor Jesus vive em todos os lares nesse instante e que podamos dizer em uníssono: eu sou o Deus zeloso, eu sou o Deus que te cura. Esse é o Deus que nos quer bem, que nos quer a nossa cura, que quer-nos a nossa transformação. Que Deus seja louvado, que assim seja.